Olá, pessoal, tudo bem com vocês aqui? Mais uma aula, Lei Maria da Penha, né? Aula de número 8. Eu sou o professor Arcângelo, explica esse direito concurso.com. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha se eu gostei. Você que se prepara aí para concurso de assistente social, psicólogo, guarda civil, enfim, são centenas, talvez milhares de concursos que exigem a Lei Maria da Penha. É importante estudar, conhecer, não é? E você, olha, acessando aqui explica isso direitoconcurso.com, você pode adquirir a aula com questionários muito interessantes, baratíssimo, vale a pena você adquirir o PDF para estudar aí, tá? Bem barato mesmo. Nós estamos aqui das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, é a seção 2, o artigo 22, tá? Vamos lá então? Diz assim, ó, constatada, acompanha aí, tá aí do lado aparecendo para vocês. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei, a Lei Maria da Penha, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Aqui, este artigo, pessoal, o caput do artigo, né, vai estabelecer quais são as medidas protetivas de urgência contra o agressor, favorecendo a mulher, a ofendida, que o juiz poderá estabelecer. Podem ser determinadas isoladamente ou em conjunto, tá? Inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826. Se ele tiver, o agressor, porte de arma, ele pode perder esse porte de arma. 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, se eles conviverem no mesmo ambiente, certo? Proibição de determinadas condutas. Quais seriam essas condutas? Aproximação da ofendida e de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. É o juiz que vai estabelecer. Alguns, dependendo do tamanho da cidade, por exemplo, pode estabelecer 200 metros, 500 metros, seja lá o quanto for. Não é? B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Por mensagens, geralmente os juízes explicitam isso por comunicação telefônica, de mensagens, de aplicativos, etc. C. Frequentação de determinados lugares, ou seja, proibir que ele frequente determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Em geral, pessoal, esses lugares são local de trabalho, da residência da vítima, se ela estuda, e local de culto, igreja, que ela frequente regularmente. 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. A gente vai ver que aqui fala, nesta lei, né, mais à frente, o atendimento multidisciplinar. Então, pode o juiz restringir a visita a menores dependentes? Pode, limitando ou até proibindo, se for o caso, em algumas situações extremas. 5. Prestação de alimentos provisórios, provisionais ou provisórios. Veja que na própria medida protetiva, pode o juiz se entender que o provedor da casa é esse agressor, que ele pague uma, digamos, pensão provisória para a vítima. 6. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Aqui é o agressor. A lei entende que a agressividade é algo que precisa ser tratada. 7. Acompanhamento psicossocial, psico e social. E aqui, se você está estudando para psicólogo, assistente social, concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2025, por exemplo, você é psicólogo ou assistente social que tem que conhecer essa lei aqui, porque, olha, esses dois profissionais, né, eles vão acompanhar o agressor, inclusive, por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Parágrafo 1º, hein?
As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor. Ou seja, não precisa ser da Lei da Maria da Penha. Sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Então, podem outras medidas serem aplicadas? Sim. Claro que deve ser comunicado ao Ministério Público, né? Que é o responsável aí por fiscalizar a aplicação da lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1, veja só, hein? Inciso 1, lembra? Esse aqui, ó. Arma. Suspensão do porte de arma, tal. Então, na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput, inciso do artigo 6º, desta lei aqui, 10.826, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de arma, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência, conforme o caso. Nós estamos aqui falando, viu, pessoal, principalmente de policiais, né, ou militares que têm posse de arma. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade, ou seja, que essa medida protetiva realmente aconteça, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. Ou seja, a força policial, militar, guardas civis, vem em apoio para o cumprimento dessas medidas. E a manutenção delas. Efetividade das medidas. Aplica-se às hipóteses previstas nesse artigo no que couber o disposto do caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei 5.869, ou seja, o Código de Processo Civil. Ele está falando aqui, ó, de janeiro de 1973. Então, isso daqui está totalmente ultrapassado porque o Código de Processo Civil passou, né, enfim, uma revisão aí a partir do ano de 2015. Então, a lei é de 2006, a Lei Maria da Penha. Então, o que está escrito aqui, ó, sem efeito. Artigos, parágrafos seriam outros. Artigo 23. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. A gente vai continuar aqui, hein? Medidas protetivas de urgência à ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, o que o juiz pode determinar? 1. Inciso 1. Encaminhar a ofendida, entenda a ofendida como uma vítima, e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção às vítimas e de atendimento. Então, essa é a primeira coisa. Isso são medidas para a proteção da vítima e que não são obrigatoriamente contra o suposto agressor. Antes eram medidas protetivas impostas ao agressor. Aqui é algo que vai ser concedido à vítima. 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. O juiz pode determinar que ela seja reconduzida, entrega de chaves, até se fosse o caso, à vítima. 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Ou seja, afastamento dela do lar para a sua proteção, para que ela seja acolhida em algum lugar, porque ali não é seguro para ela, independente do agressor estar ou não convivendo no mesmo ambiente, tá? Determinar a separação de corpos, ou seja, essa separação de corpos é justamente essa história de um ficar num local, outro em outro, e que eles possam ser separados fisicamente. 5.
determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Ou seja, esse direito é garantido pela Lei Maria da Penha. Sexto, conceder à ofendida auxílio aluguel, esse é o Estado que promove isso, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica por período não superior a 6 meses. Então, o juiz pode conceder esse auxílio aluguel e nos termos da lei de 2023. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, ou seja, do casal, ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente, ou seja, de pronto, né, e antecedente a quase tudo, as seguintes medidas para preservação de patrimônio. Olha só, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor ou ofendida. Isso acontece muito quando o agressor pega celulares ou até tira coisas de dentro da casa que não é dele. 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Se não tiver autorização judicial, o juiz pode, digamos assim, proibir que sejam comercializados sem a sua autorização, até que essa questão patrimonial aí dos bens comum seja resolvida. 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. É importante, né? Passou procuração, o agressor pode se desfazer muitas vezes de bens, pode contrair dívidas, enfim. 4. Prestação de caução provisória. Caução é um depósito, né, de valor ou de bens em juízo, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Prestação de caução provisória. Então, quem que vai fazer esse depósito? O agressor, viu, pessoal? Não é a ofendida, a vítima que vai depositar nada, não. Ela sofreu prejuízo. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos no inciso 2 e 3 desse artigo. Ele está falando cartório de registro de imóveis, principalmente. Ó. Aqui, ó, determinar... Deixa eu ver aqui... Desculpa. 2 e 3. Proibição de celebração de atos e contratos de compra e venda, locação, suspensão de procurações. Então, cartórios que tenham concedido isso e registrado isso, né, em expediente do próprio cartório extrajudicial. Cartório extrajudicial é o cartório de registro de pessoas naturais, de registro de imóveis, tá bom? É isso, ficamos aqui nesta aula um pouquinho mais curta do que a aula anterior, mas pelo menos abrangemos aí essas duas partes. E na próxima, sessão 4, vai falar do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, descumprimento de medidas protetivas de urgência, que, claro, o suposto agressor é que deve ter descumprido, certo? Isso vai ficar para a próxima aula. Eu fico por aqui. Um grande abraço, bons estudos. Clica esse direitoconcurso.com. Vamos por PDF com aula e questionário aqui sobre essa lei. Certo? Baratinho, baratinho, baratinho mesmo. Vai lá.